Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Novo Tech. Nós estamos aprendendo aí a respeito da nossa disciplina, digamos assim, de fundamentos da informática, nosso módulo, né? Nós estamos falando do módulo de fundamentos da informática e nós, ao longo das nossas aulas, nós aprendemos aí a respeito de hardware, de software, aprendemos sobre números binários e hoje na aula 6, no tema 6, nós vamos aprender sobre o tema aplicativos. Então, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais aí no tema aplicativos, para que a gente possa aprender cada vez mais sobre os fundamentos da informática. Lembrando que nós precisamos aprender os fundamentos para que a gente possa avançar de nível, para que a gente possa evoluir no nosso conhecimento. Então, de repente, para alguns são temas simples, mas para outros que não sabem, que sabem pouco, na verdade, é fundamental. Então, eu creio que a aula é útil para todos, tanto para quem já sabe e tanto também para quem está aprendendo do zero, tá? Então, no tema 6, nós vamos falar sobre aplicativos e os meus contatos aqui, eles permanecem os mesmos, caso vocês precisem, tá bom? Podem falar comigo aqui, professor Vanderlei, e nós vamos tirando as dúvidas aí ao longo da aula, ao longo da semana, tá bom? Falando um pouquinho sobre os aplicativos, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar aí é que os aplicativos eles são um pouquinho diferente dos sistemas operacionais. Os sistemas operacionais, tá? Eles fazem o computador funcionar. Então, o Windows, por exemplo, ele faz o computador funcionar. E os aplicativos, né? O software aplicativo, ele tem o objetivo de ajudar o usuário a desempenhar uma tarefa específica, né? Basicamente você tem o aplicativo, você tem uma aplicação para resolver um problema. Poxa, eu vou precisar digitar um texto, eu tenho que fazer a aplicação desse texto no computador. Então eu vou usar o aplicativo o Word. Então, nós vamos destrinchar um pouquinho aí. Então, o software, né, o aplicativo, na verdade, ele tem o objetivo de ajudar o usuário a desempenhar uma função específica. Então, nessa aula, nós vamos demonstrar alguns aplicativos ou falar de alguns aplicativos que são importantes aí para o dia a dia dos escritórios ou de diversas áreas aí. Tá? Então vamos falar alguns aplicativos aí que são importantes que nós usamos no nosso dia a dia. Começando pelos aplicativos que são os processadores de texto. Então, os processadores de texto, nós podemos criar aí uma mala direta. O que seria uma mala direta? É quando eu vou direcionar um texto para várias pessoas, então eu faço uma mala direta. Eu posso desenvolver um jornal no aplicativo de texto? Sim, eu posso desenvolver um jornalzinho nele. Eu posso criar panfletos, eu posso panfletos, eu posso desenvolver diversos documentos. Então, o mais conhecido que nós temos para aplicativo de texto é o Word. Então, quando nós vamos lá no final do nosso módulo, nós vamos aprender a mexer no Word, a mexer nas funções do Word, nós vamos ver que nós conseguimos fazer muita coisa através desse aplicativo. Então, o primeiro aplicativo que eu tenho para trazer aqui na aula é o aplicativo de processador de texto, que é o Word, que é um dos mais conhecidos aí e a gente pode fazer muita coisa com ele, tá? Um outro aplicativo são os aplicativos de planilhas de cálculos. Então, eu posso criar aí o meu orçamento familiar, eu posso criar uma folha de pagamento, eu posso criar uma planilha de vendas, eu posso desenvolver
gráficos, eu posso desenvolver planilha de bimestre para dar nota para os alunos. Então, o aplicativo de planilhas de cálculo eu posso fazer muita coisa. E também é o da Microsoft, que é o mais conhecido, que é o Excel. O Excel é um aplicativo de planilhas de cálculo e eu posso fazer tudo isso que eu estou falando. Eu posso fazer cálculos, eu posso fazer fórmulas, continhas, orçamento familiar, posso fazer planilha de vendas, folha de pagamento, eu posso fazer gráficos, eu posso fazer muita coisa no Excel. E o Excel, ele é um aplicativo do computador também, tá? Eu também posso baixar o Excel no meu celular, utilizar no meu celular, o Word também posso baixar no meu celular. Então a gente vê que ele é um aplicativo. E aí, como aplicativo de modo geral, nós temos o Microsoft Office, né? Esse aplicativo, na verdade, eu tenho até a imagem separadinha aqui, ó, estou colocando de amarelo. Nós temos aqui, ó, o Office, o pacote Office, que ele vem com todos esses programinhas aqui que eu estou colocando de amarelo. E aí, a Microsoft Office, né, o pacote Office, ele é um dos programas mais famosos do planeta. Então, é o que nós mais conhecemos e que eu digo que talvez 98% usa e utiliza o pacote Office no seu dia a dia. Então, as empresas utilizam nos escritórios, nós utilizamos para estudos, para estudar, enfim, no nosso dia a dia nós utilizamos o pacote Office. Então, esse é um aplicativo e é uma coleção de programas aí que traz vidas aos computadores, né? Ao Windows aí, e ele aí permite diversas atividades para que a gente possa fazer. Eu tenho o Excel, eu tenho o Outlook, eu tenho o Word, eu tenho o PowerPoint, que é o programa que vocês estão vendo aqui, ó. Essas informações que está aparecendo aqui para vocês, que eu estou dando aula, é no PowerPoint. Então, é um programa que é muito utilizado. Então, nós temos aí o aplicativo, o Microsoft Office, tá? Dentro dos programas mais comuns que compõem a coleção do Microsoft Office, nós temos aqui o Word, tá? Que eu já falei para vocês. O Excel, eu também já falei para vocês para que serve. O PowerPoint é o que eu estou utilizando aqui, que serve para fazer a apresentação de slides, tá? Para trabalhos, para aula, para diversas atividades que você for fazer. Então, o Microsoft Office, o PowerPoint é para eu fazer a apresentação de slides. Nós temos o Outlook, o Microsoft Outlook, que é para gente trabalhar com e-mails, então envio e recebimento de e-mails. Aí eu tenho o Microsoft OneNote, que esse aqui não é muito falado, mas ele serve para bloco de notas, então ele vem junto com o pacote Office para que eu possa fazer anotações de bloco de notas mais detalhados. Outro que não é tão falado é o Microsoft Publisher, né? O Publisher, ele é utilizado para fazer pequenas publicações. Então, com esse aplicativo você consegue fazer pequenas publicações. Então, poxa, eu vou fazer uma imagem, eu vou publicar essa imagem com esse desenho, com essa informação. Então, ele serve para fazer pequenas publicações. E o Microsoft Access, né? Ele é utilizado para mais na gestão de banco de dados. Então, gráficos, banco de dados, ele é até um pouquinho melhor que o Excel, mas ele é mais voltado para aplicação de banco de dados ali, de informações desse tipo, tá? Então, esses são os programas mais comuns que compõem a coleção do Microsoft Office, tá? Esses programinhas aqui que eu acabei de falar para vocês.
Muito bem, detalhado aí essa questão desses aplicativos. Vamos evoluindo, nós temos como aplicativo também o LibreOffice, tá? Ele é um grande concorrente do pacote Office. O LibreOffice ele tem as funções praticamente iguais à do pacote Office. Tem o aplicativinho ali que tem como se fosse o Word, o editor de texto, o editor de planilhas, o editor de apresentação de slides, enfim. Ele tem um alto nível de desenvolvimento também e ele vai sempre passando por atualizações. Então o LibreOffice ele também é um suíte de escritório, como o pacote Office, tá? E aí ele é bastante utilizado também. Então ele tem muitos recursos semelhantes ao da Microsoft Office também, tá? Então esse LibreOffice aí, ele é como se fosse um irmão do pacote Office, tá? Temos aí os aplicativos de navegadores. E o que são aí os aplicativos de navegadores? Eles são utilizados para a gente acessar a internet. Então ele é conhecido como web browser, né? Em inglês, e ele quer dizer aí navegador da web. Então esses aplicativos eles são utilizados para acessar a internet. Então, quais são os aplicativos mais utilizados aí como navegador de internet? Nós temos aí o que vocês conhecem bem, tá? O Google Chrome, nós temos o Internet Explorer, nós temos o Mozilla Firefox, tá? Que são um dos mais conhecidos e utilizados por nós aí, tá? Então, esses são os navegadores mais utilizados. Então, o web browser, né? Em inglês, ele é um navegador de web e ele é utilizado para acessar a internet. Então, vamos supor, eu quero achar alguma receita de bolo. Eu vou lá, abro o Google Chrome e pesquiso receita para bolo. Então, é o navegador para que eu possa acessar a internet. Esses são os aplicativos aí de web browser, tá? Um outro também, aplicativo que nós podemos citar aqui nesta aula, são os aplicativos são os reprodutores de mídia. Então, o reprodutor de mídia ou Media Player, né, é um aplicativo para o computador que funciona em arquivos de multimídia. Então, ele vai funcionar em arquivos de MP3, em artigos de DVDs. Então, ele vai funcionar em MP4. Então, é um aplicativo de reprodutor de mídia. E dentre dos conhecidos aí, nós temos o iTunes, tá? Da empresa Apple, que ele é um dos mais famosos. E aí tem o seu concorrente, que eu acredito que a maioria utiliza, que é o Spotify, né? Que é um aplicativo de músicas que nós utilizamos para reproduzir aí sons, músicas, vídeos. Então nós temos aí esse reprodutor de mídia, que é aplicativo também. Eu deixei algumas imagens aqui também, tá? De alguns reprodutores de mídia, tá? Nós temos aí alguns reprodutores de mídias aqui também. Avançando aqui, pessoal, nós temos os aplicativos que são os editores de imagem, áudio e vídeo, tá? Então, esses editores, eles são ferramentas que permitem a gente modificar os arquivos e também permite a gente construir uma imagem, a gente melhorar a qualidade de uma imagem, editar algum trecho. Então, eu deixei essa imagem aqui separadinha, que é um editor de imagem, de áudio, de vídeo. Então, aqui é uma pessoa editando uma imagem, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, tá? Quando a gente fala de aplicativo de editores de imagem, nós temos aqueles aplicativos de desenho, que são aplicativos 2D e 3D, tá? Nós sabemos que tudo hoje é imagem, né? Nós vamos para as redes aí sociais, o Instagram, Twitter, nós temos aí TikTok, tudo. A imagem fala por si só e nós sempre
queremos uma qualidade de imagem de alto nível, tá? Nós temos já os aplicativos, as próprias redes sociais que já fazem a edição de imagem ali, filtros, né? Mas nós temos alguns aplicativos de editores de imagem para computador, tá? Para a gente trabalhar aí com Photoshop, com blog, melhorar a qualidade de imagem, fazer desenhos. Então, eu listei alguns aqui para vocês que são gratuitos ou pagos também, mas para vocês conhecerem. Então, o primeiro é o Paint, tá? Que já vem aí no computador, e também nós temos o Paint.net 4.0.16. E falando um pouquinho do Paint, que nós temos no nosso computador aí, que já vem instalado no nosso computador geralmente, né? Ele surgiu aí em 1985 e foi a primeira versão do Windows. Então, lá em 1985 já tinha essa opção, e foi uma opção de ferramenta de edição gráfica para se fazer trabalhos, para desenhos, para criar imagens. Então, o Paint ele também é um dos mais avançados editores de imagem que pode gerenciar o tamanho da qualidade de imagem. Então, o Paint ele não é tanto utilizado, né, por conta de programas e aplicativos que vão se desenvolvendo, crescendo, mas para falar um pouquinho da história, né, de onde tudo começou aí, a questão de edição de imagem, nós vemos que o Paint ele surgiu desde 1985. Olha quantos anos atrás nós já tínhamos esse editor de imagem e de desenhos, tá bom? Outro também que é bem conhecido é o GIMP, né? É um editor de imagem e ele é muito bom de se trabalhar, tá? Porque nesse editor você pode fazer retoque, tirar manchas de uma foto, fazer plano de fundo, colocar efeito, enfim, você pode transformar toda uma imagem, tá? Depois eu recomendo para vocês baixarem e utilizarem o GIMP, tá? Porque ele é muito legal, tá? É um software, né? Um aplicativo livre e ele pode ser adaptado à sua realidade, você pode mudar a imagem, dá para você brincar bastante aí nesse aplicativo. Então ele é muito legal. Aqui tem uma pequena interface dele, tá? Que eu deixei separado aqui. Mas para a gente ver algumas funcionalidades, enfim, ele é um programinha muito legal de trabalhar quando a gente fala de editor de imagem, tá? O próximo é o Movave, o Photo Editor, tá? Ele é muito legal também, porque você tem uma experiência incrível, né, de utilizar essa ferramenta. Ele manipula a imagem, eu deixei aqui separados para vocês entenderem, né? Essa imagem aqui, por exemplo, nós temos um lado de um barco e a outra imagem do outro lado. Uma cor viva, vibrante, e é o que dá para fazer no Movave. Então, ele vai te proporcionar que você possa editar imagens, fazer retoques, modificar a foto, trocar a cor, inverter. Então, esse aplicativo é muito legal de imagens aqui. Então, eu também recomendo para vocês baixarem aí e se divertirem, se vocês gostam de fazer edição de imagens, tá? Muito legal mesmo. Outro aplicativo também, nós temos os aplicativos para o desktop da Adobe, tá? E aí, nós temos aí, que eu separei para vocês, 3 aí que são bem conhecidos da Adobe. Nós temos o Photoshop, que faz edição e composição de imagens, também é um ótimo aplicativo para fazer edição de imagens. Nós temos o Lightroom, que é o que processa e edita as fotos digitais, também é um ótimo aplicativo. E o Acrobat Pro, que ele cria, edita e faz aí formulários em PDF, documentos. Então, esse também é legal para se utilizar da Adobe, tá? São aplicativos, alguns são pagos, você precisa pagá-los,
para utilizar, mas tem outros que têm versões gratuitas e são excelentes para fazer edição de imagens, para fazer documentos, formulários, enfim, é outro tipo de aplicativo também. Nós temos também aplicativos de desenhos 2D e 3D, tá? Aqueles aplicativos que vai nos permitir construir plantas físicas, tá? Então eu separei aqui para vocês também um exemplo. Quando alguém quer fazer uma casa, vai começar a fazer plantas em 3D, ela utiliza aplicativos de desenho 2D e 3D, tá? Então, geralmente quem usa é engenheiros, arquitetos, designers de interiores, então esses aplicativos ele é bem utilizado para esse tipo de segmento, tá? E um exemplo que nós temos é o AutoCAD. Esse aplicativo aqui, esse AutoCAD, ele é utilizado para efetuar desenho de diversos serviços, então também é utilizado na área de construção civil, de arquitetura. Então, quando a pessoa utiliza o AutoCAD, que é um programa bem legal para você, tem até curso de AutoCAD, não sei se hoje em dia tem mais, mas cursos de AutoCAD para você aprender a utilizar e fazer construções, projetar casas, enfim, é muito bacana também o AutoCAD, tá? E aí, pessoal, nós encerramos aqui. Eu quis deixar bem esmiuçado para vocês, bem detalhado, a questão dos aplicativos, porque nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? No nosso computador, nos fundamentos básicos aí da internet, nós precisamos entender o que são os aplicativos e eu separei para vocês e classifiquei alguns aqui, tá? Para a nossa atividade, eu quero que vocês respondam essas questões, tá? Eu separei para vocês aí essas questõezinhas. Nós temos a primeira questão que fala qual é o objetivo de um software aplicativo, isso eu falei no comecinho da aula. A segunda, quais são os programas mais comuns que compõem a coleção do Microsoft Office, tá? A terceira, o que é o LibreOffice? A quarta, o que é o Web Browser e quais são os seus principais navegadores? E a última, comente um pouco sobre o Paint 4.016, tá? Aqui ficou tudo mas são 5 questõezinhas, tá, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido detalhadamente a respeito do que são os aplicativos, tá? Espero que vocês respondam essas questões para fixarem o conhecimento. Lembrando que vale nota. Lembrando que você pode fazer lá no Google Classroom. Se você ainda não tem acesso, peça para mim o acesso, a gente conversa. E você acesse lá, responda essas questões para mim, a nota já sai lá no Classroom também, tá? Se não tem ainda o acesso, faça no caderno, tire foto e manda para mim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho aí, detalhadamente, o que são os aplicativos para os fundamentos aí da informática da internet. Tá bom, pessoal? Eu agradeço. Dúvidas me procurem. Até mais. Tchau, tchau.